Bom dia, amigas. Como vocês estão? Tem conseguido estudar sobre a vida de Jesus? Muita coisa, né? A gente tem aprendido aqui na Escola do Mestre. É muito especial a gente estudar sobre, muito especial e muito importante a gente estudar sobre a vida de Jesus, a gente contemplar o Mestre a cada dia, meditar na vida de Jesus, aprender o exemplo dele, aprender a didática de Jesus, né, para a gente educar os nossos filhos seguindo o exemplo de Jesus, né? É para isso que a gente está aqui mais uma vez, para contemplarmos o Mestre, aprendermos do Mestre. E na semana passada, a gente estudou, né, começou o estudo sobre o capítulo 14 do Desejar de Todas as Nações. E nós vimos, então, sobre o efeito da pregação de João Batista, qual estava sendo o efeito da pregação de João Batista sobre o povo, sobre os líderes religiosos. Vimos o que era o sinédrio, qual era a relação de João Batista com o sinédrio, em que princípio João se baseava, né, para pregar, para ter o ministério que ele tinha, né? Ele tinha, digamos, um ministério leigo, né? E o que nós podemos aprender com isso, com a pregação de João Batista, porque os líderes religiosos foram até o Jordão, onde João estava pregando, como foi esse encontro, e o que a obra de João Batista tem a ver conosco. Essas foram algumas das questões que nós estudamos aqui juntas na semana passada. E hoje a gente vai começar a partir da pergunta 4 aqui do nosso guia de estudo. Primeira pergunta, então, é por que no batismo de Jesus muitos não perceberam o sinal de que ele era o Messias? Então, como nós já vimos no capítulo anterior, do Desejado de Todas as Nações, muitos ali no batismo de Jesus não perceberam o sinal de, de Jesus, que Deus deu, né, da pomba, a voz de Deus dizendo: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E aqui nesse capítulo, volto a falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse detalhe aí. Então, aqui diz que muitos não perceberam o sinal de que Jesus era o Messias, porque eles tinham se recusado a atender ao chamado de arrependimento, feito por João Batista. Isso está lá na página 85 do aplicativo BGW Writings. Nessa página que a gente vai começar hoje. Então, infelizmente, muitos tinham se recusado a atender ao chamado de arrependimento feito por João Batista. Então, essa era a essência da pregação de João Batista. Era um convite ao arrependimento. Então, como a gente tem visto, tem estudado aqui, João Batista foi um precursor de Cristo. E ele foi chamado para preparar o caminho para Cristo, né? E nos meses anteriores ao batismo de Jesus, ao início do ministério de Jesus, João Batista tinha começado ali a sua pregação. E muitas pessoas foram ouvir João Batista, mas muitos ouviam, mas não aceitavam, não recebiam, né, aquele convite ao arrependimento. E assim eles foram endurecendo o coração, né? E aqui fala, eles haviam assim endurecido o coração e entenebrecido o entendimento. Nunca se haviam volvido com fé para aquele que é invisível. Então a palavra de Deus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, né? Que é quando a gente persiste em rejeitar, em desatender a voz do Espírito Santo. Então o Espírito Santo também faz o mesmo trabalho com a gente hoje, né? Está sempre nos convidando ao arrependimento. A gente está sempre recebendo luz de Deus, né? Deus vai sempre nos mostrando o que que a gente precisa mudar na nossa vida, pecados que a gente precisa abandonar, defeitos de caráter que a gente precisa vencer. E se a gente agir como muitos agiram ali,
rejeitando esse chamado ao arrependimento, vai acontecer a mesma coisa com a gente, né? A gente vai endurecendo o coração. E aí a gente não vai receber luz adicional, a gente não vai perceber muita coisa que Deus quer nos mostrar, porque a gente sabe que o pecado faz separação entre nós e Deus, né? O pecado causa essa separação. E como que a gente vai continuar ouvindo a voz de Deus claramente se a gente não atende esse chamado ao arrependimento? E a gente sabe que arrependimento, o que é arrependimento? O que vocês entendem como arrependimento? Como vocês definiriam arrependimento? Né? Arrependimento é uma tristeza profunda pelo pecado. E a gente não querer mais ter acesso a ele. É a gente odiar esse pecado que traz prejuízos, malefícios, né, consequências ruins para nós. E a gente não ficar acariciando esse pecado. Então a gente se arrepende dele para não querer mais ter acesso, não querer mais ter comunhão com ele. E aí a gente se arrepende de forma tão profunda é, que tira essa amargura da nossa alma e a gente passa a pedir perdão a Deus por tudo que nós fizemos de errado e pedimos para Ele nos ajudar nas nossas faltas e a gente se fortalecer em Cristo, no poder da Sua graça, para a gente poder dar um passo de avanço no progresso da santidade. Isso mesmo, Claudete. Eu gostaria que alguém lesse Provérbios 28:13, que fala sobre o arrependimento. Provérbios, capítulo 28, verso 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Isso mesmo. Então, quem que alcança a misericórdia ou perdão de Deus? Quem confessa e abandona. Então, arrependimento é mais do que a gente confessar, falar para Deus, né, abrir o coração e falar para Deus o que a gente fez de errado, especificamente. Não basta a gente falar assim, Senhor, perdoa os meus pecados, né? Muitas vezes, às vezes em orações públicas a gente faz esse tipo de oração, né? Porque em orações públicas não dá, né? Se é uma oração em família, às vezes até dá para a gente especificar o pecado, né? Ou o problema. Mas muitas vezes não dá. Por isso que é muito importante a oração particular, nosso momento individualmente, né, em que a gente senta aos pés do mestre, como a gente tem sempre falado aqui, incentivado vocês a fazerem, né? É esse momento individual, onde só está eu e Deus. E aí eu posso abrir totalmente meu coração para Deus, confessar especificamente os meus pecados, né? É isso que Deus espera, que a gente especifique o pecado. Por qual pecado eu estou pedindo perdão, né? Porque é fácil a gente falar assim, perdoa os meus pecados. A gente nem para, às vezes, para pensar que pecado, de qual pecado, por qual pecado eu estou pedindo perdão, né? Então, é importante que a gente especifique. Então, mas não é simplesmente a gente confessar esse pecado, é a gente abandonar o pecado. É assim que a gente alcança perdão, que a gente alcança misericórdia, conforme a palavra de Deus aqui, né? Então, muitos ali não estavam fazendo isso. Eles só estavam ali ouvindo aquela pregação e continuavam vivendo a mesma vida. E quando Jesus se batizou, chegou o Messias, eles não perceberam. E hoje eu penso assim, né, que a situação é muito semelhante, porque naquela época Jesus veio pela primeira vez. Agora nós estamos aguardando Jesus pela segunda vez, a volta de Jesus. E a situação é muito parecida, né? Nós também estamos sendo preparados, assim como naquela época, hoje também tem uma profetisa do Senhor que nos deixou ali os seus escritos, Ellen White, e apesar dela não estar mais viva, o que ela escreveu está muito vivo ainda ali, naquelas páginas impressas. E a gente precisa abrir essas páginas e ouvir o que a profetisa, a mensageira do Senhor nos diz,
ela foi chamada para preparar o caminho do Senhor, assim como João Batista. E nós hoje também somos chamados, né, como a gente estudou. João Batista é um representante de nós hoje, do povo de Deus hoje. Nós somos hoje chamados para abrir as páginas e compartilhar desses escritos, né, e compartilhar essas mensagens inspiradas da profetisa do Senhor com o nosso povo, com os nossos irmãos. Em primeiro lugar, nós mesmos lermos, né, porque a João Batista, na verdade, ele antes já havia as escrituras, né? Grande parte das escrituras já estava escrito ali, o povo tinha aquilo ali, mas precisou Deus chamar de novo mais um profeta para levar o povo de volta ao estar escrito, porque eles estavam deixando de lado o estar escrito. E Deus faz isso em todos os tempos. E hoje é a mesma coisa, né? Os escritos de Ellen White, os escritos do Espírito de Profecia, nos levam ao assim diz o Senhor, ao estar escrito a palavra de Deus, né? E nos prepara para a vinda de Cristo. Então, tudo o que aconteceu com o povo de Israel, a história do povo de Deus, da história da igreja, sempre se repete. E hoje a situação é bem semelhante. E depois, né, do batismo de Jesus, como a gente estudou, Jesus foi para o deserto, onde ele foi tentado ali fortemente pelo inimigo, mas ele venceu. E assim como a gente viu no último estudo, nós também podemos vencer como Jesus, né? O que está escrito, podemos e devemos vencer como Jesus venceu pelo poder de Cristo, né? E depois que Jesus veio do deserto, mais uma vez ele apareceu ali onde João estava pregando. Mas muitos também não entenderam. Quando João disse, né, quando Jesus voltou ali do deserto, o que que João disse sobre Jesus? Quando João viu Jesus, ele disse que ele era o quê? Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais uma vez, muitos não entenderam. Por quê? João Batista apontou para Jesus e disse essa frase. E quando João Batista, aqui está escrito que quando João Batista falou isso, as pessoas olharam em volta, procurando, cadê o Messias? Todos estavam na expectativa, né? Ansiosos para a chegada do Messias, porque eles achavam que o Messias ia libertá-los do jugo romano. E eles olharam em volta, né, esperando alguém bem trajado, né, com uma aparência nobre. E o que que eles viram na direção que João Batista apontou? Uma pessoa simples, como qualquer um, uma pessoa pobre ali, comum, né? E aqui diz que muitos não entenderam o que João Batista disse, porque no traje de Jesus não havia coisa alguma que indicasse posição. Olha que interessante. Então, a vestimenta da gente revela muito sobre nós, né? A gente também já estudou aqui sobre o vestuário, a questão do vestuário. A importância de nós, como cristãs, nos preocuparmos com o nosso vestuário, tomarmos cuidado com o que a gente veste, porque o vestuário fala muito sobre nós. E, e eles olharam para as roupas de Jesus, eram as roupas de uma pessoa comum, que diz que ele era um personagem simples, vestido como eles, nos humildes trajes dos pobres. Então as pessoas não entenderam por causa disso. Michele, pode falar. Bom dia. Bom dia. Aqui também diz que o próprio João Batista não entendeu bem aquilo que ele tinha falado. Ele foi guiado pelo Espírito não só a reconhecer Jesus, como a dizer aquilo. Ele muitas vezes não entendia aquilo que ele dizia porque ele era guiado pelo Espírito. Mas houve uma grande diferença entre ele e os outros, é que ele foi estudar sobre o assunto. E é isso que nós temos de fazer. Quando não compreendemos alguma coisa que o Espírito Santo nos diz, nós temos que estudar, aprofundar, para podermos compreender. Depois ele começou a compreender, porque eles tinham a parte do santuário, eles tinham todas as escrituras, como tu já falaste,
relacionadas ao santuário e tinha o próprio santuário para exemplificar, não é? E então ele foi estudar e ele próprio depois, mais tarde, acabou por compreender. Mas houve muita coisa que João Batista não entendia. Exatamente, Michelle. Essa é exatamente a pergunta 5, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver mais um pouquinho sobre ela. Mas o próprio João Batista também não entendeu totalmente. Aqui diz que ele não entendeu totalmente, né? Ele entendeu parcialmente. Quando, no caso, no batismo, né, de Jesus. E agora, quando ele apontou para Jesus, então, no batismo de Jesus, Deus revelou conforme Deus prometeu para João Batista, ele deu aquele sinal para João Batista. E aí, João Batista, como a Michelle disse, né? Já que ela comentou aqui, vamos ver um pouquinho sobre isso aqui, na pergunta 5, né? Então, João Batista não entendeu totalmente ali no batismo de Jesus o significado daquilo. Ele não, aqui diz que ele não distinguia claramente os dois aspectos da obra de Cristo, na página 86, como vítima sofredora e vitorioso rei. Então, Jesus seria sim o vitorioso rei. Ele vai vir, na segunda vinda dele, ele virá como um vitorioso rei. Mas na primeira vinda de Cristo, ele veio como uma vítima sofredora. E o povo não entendia essa primeira parte, esse primeiro aspecto da obra de Cristo. E aí, como a Michelle disse, né, ele foi estudar as profecias para entender melhor aquilo que ele não estava entendendo, né, logo após o batismo de Jesus. E aí, quando Jesus apareceu de novo, dá a entender aqui que João Batista já entendia melhor esse outro aspecto da obra de Cristo, né? Mas muitos ali não entenderam porque eles tinham o quê? Preconceito. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os conceitos pré-concebidos que a gente tem, né? Ou seja, com o preconceito. A gente forma conceitos na nossa mente, a sociedade, né? De alguma forma, a gente tem conceitos ali já formados, e a gente precisa ter cuidado, porque às vezes esses conceitos que a gente forma se transformam em preconceitos, né? E nos impedem de enxergar a verdade, nos cegam. Porque aí, quando vem algo diferente daquele conceito que a gente tinha, a gente rejeita, né? E a gente não pode cair nesse mesmo erro. Aqui diz também que mesmo os que testemunharam a glória divina, então no batismo de Jesus, alguns entenderam o sinal, alguns ouviram a voz de Deus, poucos ouviram a voz de Deus, dizendo que Cristo era o Filho amado, né? Mas mesmo os que testemunharam a glória divina e ouviram a voz de Deus no batismo de Cristo não entenderam. Por quê? Porque a aparência de Cristo tinha mudado muito depois que ele foi para o deserto. Em seu batismo, tinham-lhe visto semblante, isso está na página 87 do aplicativo. Em seu batismo, tinham visto o semblante transfigurado de Jesus à luz do sol, à luz do céu. E agora, pálido, esgotado, emagrecido, ninguém o reconhecera senão o profeta João. Então, no batismo de Jesus, alguns, além de João, perceberam o sinal. Mas agora, quando ele voltou do deserto, só João percebeu. Olha só. Porque a aparência de Jesus não estava muito boa, como antes. Então, olha o cuidado que a gente precisa ter com os nossos preconceitos, com as nossas expectativas, né? De a gente não julgar as pessoas pela aparência. Deus pode escolher qualquer pessoa para dar a mensagem dele. Pode ser uma pessoa bem simples, uma pessoa que não tem aquela aparência tão bela, tão agradável. E se a gente tiver esses preconceitos, a gente pode rejeitar a mensagem de Deus, né? Aqui diz também na página 87 que, ao olhar o povo para Jesus, eles não viram nada demais em Jesus, mas, em um certo sentido, mas eles viram uma fisionomia em que se irmanavam a divina compaixão e o poder consciente. Toda a expressão do olhar de Jesus, todo o traço do semblante assinalava-se pela humildade
humildade e exprimia indizível amor. Então, só de olhar para Jesus, eles viram humildade e amor. Parecia circundado de uma atmosfera de influência espiritual. Ao passo que suas maneiras eram suaves e despretensiosas, imprimir, então ele não chegou assim com aquela pose, né, de gente assim importante. Ele tinha ali umas maneiras simples, suaves e despretensiosas. Mas, ao mesmo tempo, ele imprimia nos homens um sentimento de poder que, embora oculto, não podia inteiramente velar. Olha que interessante. Então, a divindade de Cristo, como a gente sabe, estava velada pela sua humanidade. De certa forma, então, a divindade de Jesus estava ali oculta, mas não totalmente, né? Esse poder de Jesus estava ali parcialmente velado, porque as pessoas, apesar da simplicidade de Jesus, eles conseguiam vislumbrar um poder por trás daquela simplicidade. Interessante, né? E para a multidão, no entanto, parecia impossível que aquele que era designado por João se pudesse relacionar com suas elevadas antecipações, ou seja, com as suas elevadas expectativas. Assim, muitos ficaram decepcionados e grandemente perplexos. Quando eles olharam para aquele para quem João estava apontando, viram aquela pessoa tão humilde, eles ficaram decepcionados. Como assim? Esse é o Messias? Ficaram perplexos, né? Então, apesar de Jesus revelar parcialmente a sua divindade, o seu poder, amor, humildade, do seu caráter, as pessoas rejeitaram por causa dos seus preconceitos. Quanta coisa a gente pode aprender aqui, né? E na página 87 ainda diz que as palavras que os sacerdotes e rabis tanto desejavam ouvir, que palavras eram essas? De que Jesus havia de restaurar então o reino de Israel, não foram proferidas. Então Jesus não se pronunciou ali, não se apresentou como sendo o Messias. Ele ficou quietinho. E eles esperavam por um rei assim, né? Que chegasse dissesse, né, pronunciasse ali que ele desejava restaurar o reino de Israel. Mas Jesus não falou isso. Se fosse assim, eles estariam dispostos a aceitar. Está falando dos líderes religiosos, os líderes da igreja, sacerdotes e rabis. Tal rei eles estavam prontos a receber, mas um rei que buscasse estabelecer-lhes no coração um reino de justiça e paz, não aceitaria. Que triste, né? Alguém tem algum comentário sobre essa parte? Aí tem a segunda parte aqui da pergunta, né? Que aí que a gente já falou um pouco aqui. Como que isso se aplica a nós hoje? O que isso tem a ver comigo hoje? Tudo que a gente lê na palavra de Deus, a gente tem que procurar aplicar a nossa realidade, né? A Kátia fez um comentário aqui. Me impressiona muito neste capítulo que os líderes de Deus eram profundos estudiosos das Escrituras e não perceberam Jesus no meio deles. Verdade, Kátia, isso também me impressiona muito. Eles, mais do que ninguém, estudavam assim profundamente as Escrituras e não entenderam, não perceberam. Então, como a gente já falou na semana passada, título não é garantia de que aquela pessoa tem uma percepção maior. Então, a gente não pode depender de ninguém, nem de líderes da igreja, nem de pastor, nem de quem quer que seja, para dizer para a gente qual é a verdade, qual é o caminho certo, né? Claro que Deus chama essas pessoas para nos ajudarem a mostrar o caminho. Mas nem todos vão ter essa percepção espiritual que João Batista teve, nem todos vão estar nessa conexão com Deus que João Batista tinha, né? E muitos, mesmo tendo títulos, né, sendo líderes da igreja, não vão perceber as verdades hoje para o nosso tempo também. A história sempre se repete. O que eu tenho estudado profundamente sobre isso, né, sobre essa questão, porque quando a gente vai evangelizar, então estudo bíblico, nós precisamos entender sobre essas questões,
Porque as pessoas têm um processo de amadurecimento, né? A gente precisa avaliar se essa pessoa está com o coração endurecido ou se ela realmente não tem conhecimento sobre o assunto. Se a pessoa está acessível, está de coração aberto para ir aprendendo, é, a gente vai indo conforme ela tem condições de absorver o assunto, né? E aí, o que que eu observo? Tem pessoas, tem líderes que, conforme a gente vai desenvolvendo, vai dando estudo, a gente vai percebendo, né? Ah, esse aqui está com o coração aberto para poder receber o conhecimento, receber a palavra. Não, esse aqui, ele não quer, ele já tem uma ideia pré-concebida e ele não quer esse aprendizado. E tem outros que você vê assim, a pessoa já sabe, já conhece, já tem todo aquele conhecimento, mas devido ao pecado que ele não quer deixar, ele não quer ouvir o que você tem para dizer, não quer ouvir, e muitas vezes nós somos postos como sentinelas, aquelas pessoas que vai levar a mensagem para aquelas pessoas, mas aquela pessoa não se permite. Então, a gente, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos observando e aprendendo quem são essas pessoas que estão acessíveis e as que não estão, porque, infelizmente, o pecado cega o entendimento das pessoas, infelizmente ou felizmente, né, porque é como Deus fala, imagina se essas pessoas em pecado tivessem o conhecimento, o que que elas fariam com as outras pessoas que estão buscando viver sem pecado, né, então a gente muitas vezes tem até que agradecer por elas não entenderem. Como a Selma e a Michele disseram aqui, meu orgulho nos cega, né? Então, realmente, quando a gente for fazer esse papel de João Batista, porque nós fomos chamados sim para isso, nós não somos assim profetas, né, no real sentido da palavra, como João Batista, mas de certa forma nós somos, nós que recebemos a luz, nós temos o dever, né, o privilégio e o dever de compartilhar essa mensagem, essa luz com os outros. Nós também somos mensageiros de Deus, de uma certa forma, né? E a gente não é profeta, mas a gente pode pegar isso aqui, né? A mensagem da profetisa do Senhor e abrir e pregar e compartilhar a palavra da profetisa do Senhor. E a gente tem que ter a gente vai perceber isso realmente, que muitos não vão entender, muitos não vão aceitar, e a gente tem que ter o discernimento, a sabedoria para saber como ah, lidar com cada pessoa, né? Agir em cada caso, né? E hoje, assim, isso se assemelha realmente muito ao que acontece hoje em dia. Tem alguns textos aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. No livro Primeiros Escritos, vou compartilhar a tela aqui. Então, esse aqui é o site EGW Writings, né? Aqui está o capítulo que a gente está estudando. Aí você digita lá em cima a abreviatura que tem ali no guia de estudo, né? PE, Primeiros Escritos, página 71, parágrafo 2. Olha só o que fala aqui. A profetisa do Senhor disse que viu, né, teve uma visão ali, ela viu que muitos, em nosso tempo hoje, no tempo do fim, negligenciariam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Então, a chuva serôdia é também chamada de refrigério, né? Tempo de refrigério. E muitos estariam negligenciando essa preparação. Então, a gente está vendo que João Batista foi chamado para preparar, né? Ele recebeu o Espírito Santo e o Espírito Santo estava com ele ali, ajudando a preparar o caminho. E da mesma forma, hoje também, a gente não tem mais a presença de Jesus aqui com a gente, mas Jesus disse que enviaria o quê? O Espírito Santo, Consolador, que nos guiaria, né? E muitos, aqui diz que muitos negligenciariam essa preparação, né? Com a ajuda do Espírito Santo. Quantos eu vi eu, no tempo de angústia sem abrigo, haviam negligenciado a necessária preparação, assim como aquele povo negligenciou o preparo ali, né, que seria atender ao chamado arrependimento, né, o chamado de João Batista.
e, portanto, não podiam receber o refrigério, a chuva serôdia, que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Então, lá em Hebreus 12, 14, está escrito que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, infelizmente, muitos estão esperando ver a Deus, ir para o céu, né, estar em pé diante da glória de Deus em pecado. Então, muitos têm pregado por aí que a gente vai pecar até o fim, até a volta de Jesus. Mas aqui está dizendo que sem a santificação ninguém verá a Deus. A glória de Deus é um fogo consumidor, não é que a palavra de Deus diz? Ninguém pode ver a Deus estando em pecado. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, né? Se nós víssemos a Deus no nosso estado, do jeito que a gente está, com os nossos pecados não confessados, não abandonados, a gente seria fulminado, né? Então, sem santificação, ninguém verá a Deus. E aqui diz que muitos estão negligenciando esse preparo de quê? De arrependimento, de confissão, de abandono dos pecados, que tem que ser feita hoje. Aqui na nossa família, a gente está estudando Apocalipse 8, a gente está estudando todo o livro de Apocalipse no nosso culto familiar com as crianças, e na linguagem delas, né, claro. E lá em Apocalipse 8 fala que vai chegar um tempo em que Jesus vai se levantar e vai cessar a intercessão, né? Ele vai pegar lá, diz que ele, né, que vai pegar o incensário, ele vai jogar o incensário, isso significa está acabado, né? Acabou o tempo da graça, acabou a intercessão. E a gente sabe que, e aí lá diz que depois disso virão as pragas, virão os juízos de Deus, quando acabar o tempo da graça. Fechar o tempo da graça, acabou a intercessão. Não terá mais perdão de pecado depois do fechamento da porta da graça. Então, entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus, haverá um período que, né, haverá ali o tempo de angústia, as pragas e coisas terríveis que acontecerão, porque o Espírito Santo será retirado da terra e os justos continuarão sendo justos, os injustos continuarão sendo injustos. Não vai dar mais para mudar. Injusto não vai mais poder virar justo depois do fechamento da porta da graça. Porque não haverá intercessor, não haverá mais perdão, não haverá mais misericórdia, não haverá mais graça. Hoje é o tempo de nós confessarmos e abandonarmos os nossos pecados. E aqui está dizendo que muitos negligenciarão esse preparo e, portanto, não poderão receber o refrigério, a chuva serôdia, que a gente precisa para sermos cristãos maduros, né? A chuva vem, a última chuva vem sobre o plantio, a plantação, para amadurecer o grão, né? Os que recusam ser talhados pelos profetas, olha aqui, pelos profetas. Então, João era um profeta, Ellen White é uma profetisa. Os que se recusarem ser talhados pelos profetas e deixam de purificar a alma, como que Deus purifica a nossa alma? Na obediência da verdade, de uma parte da verdade? Não, da verdade toda. E se dispõe a crer que seu estado é muito melhor do que realmente é, como Laodiceia acredita, né? Então, vocês falaram aí do orgulho que cega, e essa é uma característica marcante da igreja de Deus, da igreja verdadeira, do povo de Deus hoje. Laodiceia é orgulhosa, é cega, porque acha que é melhor do que é, realmente. E aqui está dizendo que esses que agem assim, acham que não precisam muito dessas mensagens aqui, estudar esses livros, estudar a mensagem dos profetas, né? Que não precisam obedecer toda a verdade, que não dá para obedecer toda a verdade, e que acham que estão melhores do que realmente são, o que que vai acontecer? Quando chegar o tempo das pragas, olha aqui, ó, quando as pragas vão cair, quando que as pragas vão cair? Assim que fechar a porta da graça. Não haverá mais chance para arrependimento quando fechar a porta da graça. Então, quando chegar esse tempo, as pragas vão cair, e essas pessoas que recusaram as mensagens dos profetas, não importa que profeta, os que rejeitaram essas mensagens, verão
que necessitam ser talhados, ainda estão precisando ser talhados e lavrados para o edifício celestial. Mas não haverá mais tempo para isso. Depois do fechamento da porta da graça, não haverá mais tempo para arrependimento, não haverá mais tempo para abandonar pecado. Então, cuidado com as mensagens que têm sido pregadas por aí. Muito cuidado. Assim como na época de Jesus, da primeira vinda de Jesus, houve, né, tinha vozes ali dissonantes, discordantes do assim diz o Senhor. Hoje é a mesma coisa. Tem havido pregações nessa linha. E a gente precisa ter cuidado. Porque depois do fechamento da porta da graça, não haverá tempo para arrependimento. E o mediador, não haverá mais mediador para pleitear sua causa perante o Pai. Antes deste tempo sairá a declaração terrivelmente solene, que eu disse aqui. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Não vai dar para mudar mais de situação, né? Vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre quantas tentações? Toda tentação. E no capítulo anterior a gente estudou sobre isso, vencendo as tentações. O poder de Jesus que deu a ele a vitória sobre as tentações está disponível hoje para a gente. E tem gente pregando o contrário. Não, que a gente não pode vencer, como Jesus venceu. Mas isso está escrito em muitos lugares. Eu poderia apresentar aqui muitos textos para vocês, mas a gente não tem tempo hoje, né? Então, ninguém vai poder receber a chuva serôdia se não obtiver a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Sabe aquela impaciênciazinha, aquela irritaçãozinha que a gente tem com os nossos filhos? Tudo isso precisa ser abandonado. Hoje é o dia da salvação, diz a palavra do Senhor. Hoje é dia da gente abandonar tudo isso, todo o pecado. Mari, queria comentar também no texto que até foi colocado no guia, né, no Testemunhos para Ministros, falando sobre a chuva serôdia, né, aqui diz assim, que foi pela confissão, pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e de entrega pessoal a Deus, né, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. E lá no final ela diz assim: só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber mais luz, a não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos e nem a receberemos. Exatamente. Isso é muito sério, porque lá no início, né, quando no capítulo, ali no Desejado, diz que os corações, eles estavam entenebrecidos, né, endureceram, estavam em trevas. Então, a gente vê isso acontecer hoje também na recusa, né? Há vários textos aqui da Ellen White falando sobre a recusa dos testemunhos, de que nesse tempo que nós vivemos, especialmente, a importância, né, que haveria para que nós pudéssemos nos preparar para este evento, já que o povo não estuda a palavra, não se debruça nesse que está escrito, foi necessário dar os testemunhos, né? Se nós nos empenhássemos no estudo verdadeiramente e sinceramente, nós não precisaríamos dos testemunhos, mas Deus deixou para justamente nos ajudar a enxergar o que está acontecendo agora. Verdade, Cris. Eu vou passar aqui em seguida esse texto também que a Cris falou, porque eu gosto de mostrar para vocês o está escrito. Eu tenho medo de falar minhas próprias palavras. Não dá para a gente confiar nas próprias palavras. A gente precisa citar o está escrito. Era o que Jesus fazia, né?
É o que a gente já estudou aqui. Se alguém vem falar alguma coisa diferente do que está escrito para vocês, peçam para essa pessoa. Você pode me mostrar, por favor, onde que está escrito isso? Ou se alguém vier questionar alguma coisa que você está falando, você fala, então, me mostra, então, por favor, claro, com humildade, né? Onde, assim, eu estou errando? Pode me mostrar onde está escrito? Porque tem muitas vozes por aí hoje. A gente tem que ter muito cuidado. Então, eu quero mostrar o que está escrito aqui para vocês, na tela mesmo. Então, aqui, nós deveríamos, aqui diz, né, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor hoje e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Lembrem todos que Deus é santo e que unicamente entes santos poderão morar em sua presença. E a santificação é uma obra feita no caráter, e a gente sabe que o caráter não vai ser transformado na volta de Jesus. Tem muitos textos que falam isso. O caráter, ou seja, a santificação, é hoje que tem que ser, né? Isso é uma obra que tem que ser realizada hoje, né? E continuando aqui com o texto vou colocar aqui o texto que a Cris citou, que esse texto lá do Testemunhos para Ministros tem, assim, umas partes muito, muito importantes para a gente refletir aqui. Então, Testemunhos para Ministros, página 507, parágrafo 1. Olha só, complementando isso que a gente está vendo sobre a chuva serôdia. Muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã. Então, hoje é o tempo da chuva temporã, né? Como quem entende um pouco de agricultura, sabe que a chuva temporã é a primeira chuva que vem para fazer o grão germinar. E a chuva serôdia é a última chuva que vem para fazer o grão amadurecer. Depois que a planta cresceu, está quase no ponto da colheita, aí tem que ter aquela última chuva para fazer o grão ali estar pronto para a colheita. E é isso que Deus está esperando hoje. A gente receber essa chuva para que nós estejamos prontos para a colheita. Então, mas muitos hoje têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus, assim para eles, tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Então, tem gente que fala, a santificação é obra de uma vida inteira, como, sim, é obra de uma vida inteira, mas em que sentido? O que diz lá em Provérbios? Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Então, como que funciona isso? Deus me mostra um pecado. Ele fala para mim, Marili, você é impaciente com as suas filhas, você precisa abandonar isso. Você precisa vencer esse defeito de caráter. E aí, Deus me dá o poder de vencer. Cristo faz a obra em mim, é Cristo em mim. Isso é a justiça pela fé. É Cristo em mim fazendo essa obra, não é eu fazendo sozinho. E aí Deus me dá todo o poder possível para eu vencer. Mas eu tenho que aceitar, eu tenho que buscar, né? E aí ele faz essa obra em mim, e aí ele me mostra outro pecado. Agora você precisa vencer essa outra coisa aqui. Isso quando Deus fala, né, quando a Bíblia fala que a santificação, o Espírito de profecia fala que a santificação é obra de uma vida toda, não é eu ficar com aquele mesmo pecado a vida inteira. Eu venço um pecado, Deus me mostra, me dá mais luz. Aí eu correspondo àquela luz que Deus me dá mais luz, vai revelando mais coisas, mais pecados, mais sujeira escondida ali, né? É nesse sentido. Agora, se eu ficar esperando que essas falhas que Deus já me mostrou sejam abandonadas depois, né? Isso não vai acontecer. A gente está falando aqui. Quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Estão cometendo um erro terrível. O trabalho que Deus começou no coração humano, mediante sua luz e conhecimento, deve estar continuamente avançando. Não posso estagnar, não posso regredir, tem que avançar. Cada indivíduo deve estar cônscio de sua própria necessidade. Agora, olha aqui, ó. Não são palavras minhas, está escrito, palavras da mensageira do Senhor.
deve o coração ser esvaziado de quantas manchas? Toda mancha, hoje, purificado para a habitação do Espírito. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Como que a gente se prepara para o derramamento da chuva serôdia? Confessando e abandonando os pecados. É a mesma obra que Deus estava tentando fazer no povo, na época da primeira vinda de Jesus, que Ele está tentando fazer hoje na nossa vida. O mesmo trabalho que aconteceu com os discípulos, mas em grau mais elevado. Se Deus... E vocês conhecem a história da igreja primitiva, né? Do Pentecostes, está ali em Apocalipse 1 e 2. A gente vê, assim, as mudanças incríveis, os milagres incríveis que aconteceram. E Deus quer fazer uma obra maior ainda hoje. O mesmo trabalho de confissão, de abandono do pecado deve acontecer hoje em grau mais elevado. Então, o agente humano só teve de pedir a bênção, ou só precisará, né, pedir a bênção e esperar que o Senhor aperfeiçoasse a obra a seu respeito. Foi Deus que começou a obra e Ele terminará a sua obra. É isso que faz a diferença. Falar sobre abandonar pecado, vencer todo o pecado, não é justiça própria. Aqui diz, quem que faz a obra? É Deus que vence o pecado em mim. Se eu tentar sozinha vencer, não é possível, obviamente, né? Mas se Cristo fizer essa obra em mim, o que Cristo não pode fazer? O que Deus não pode fazer? A palavra de Deus diz lá em Marcos, né? 10, 27, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, se é Deus quem faz essa obra de vencer os nossos pecados, Ele terminará sua obra, tornando o homem como? Perfeito em Jesus Cristo. Mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporal. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. É o que eu falei. Se Deus me revelou coisas que eu preciso vencer, defeitos de caráter que eu preciso vencer, mudanças de hábitos que eu preciso fazer, e eu não estou fazendo, por que Ele vai me revelar mais coisa? Se Ele está vendo que a gente não está atendendo aquele pouco que Ele já mostrou, né? A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, diariamente, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. É aqui que eu queria chegar. O que aconteceu com o povo? A maioria do povo, na primeira vinda de Cristo. Exatamente isso aqui. Eles não reconheceram o sinal, não reconheceram que o Messias já tinha chegado. Eles não discerniram, não receberam o Espírito Santo na pregação de João Batista. E hoje, aqui diz que vai acontecer a mesma coisa. A gente não está aprendendo o que Deus está tentando ensinar para a gente. Né? A gente não está aprendendo com a história do povo de Israel, né? Fala, queridos. Mari, olha só, queria compartilhar um texto, né? Nesses 10 dias de oração, a gente teve, né, além do estudo aqui que nós temos na Escola do Mestre, teve um dia sobre a vitória, né? Vencendo como ele venceu. E aí, tem um texto que está no Parábola de Jesus, me chamou muita atenção, já compartilho aqui, para como você falou, a gente fique no está escrito, então eu vou ler exatamente como está aqui, olha. Ninguém diga, não posso corrigir meus defeitos de caráter. Se chegardes a essa decisão, certamente deixarei de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em vossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Muitos a quem Deus capacitou para fazer o trabalho excelente, pouco conseguem. Por quê?
pouco compreendem. Milhares passam esta vida como se não tivesse algo definido pelo qual viver, nem norma para alcançar. Os tais receberão recompensa proporcional às suas obras. Então, essa questão da vitória é algo que, se nós colocarmos essa dificuldade, essa impossibilidade, não é uma coisa bíblica. É algo humano dizer que nós não podemos vencer, porque o conselho, depois no capítulo diz, é vencer como ele venceu, como Cristo venceu. E o poder é dado porque é ele que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas, é ele que nos habilita, coloca em nós o querer e o efetuar. Então é algo assim que nós precisamos ter em mente. É possível sim vencer. Depende somente de nós. Do querer, né? Uhum. Depende somente de nós no sentido de receber, de aceitar, né, esse poder, a obra que Cristo quer fazer, né, Cristo? Porque, claro que não depende só da gente para vencer, né? Tem um texto do Espírito de Profecia que diz que a gente tem todo o poder do céu, do universo, assim, à disposição para nos dar vitória. A É a gente não está decisão, né? vencendo, é a Sua decisão, escolha. é o poder da vontade, né? É isso que faz toda a diferença. Se a Elma pediu aí o texto, se a Cris puder, não sei se a Cris já passou aí, puder passar aí no chat o texto que eu acabei de ler, mas está aqui, ó. Acabei de Tá colocar. no, é, se você digitar lá no aplicativo ou no site essa sigla aqui, você vai encontrar. E voltando lá no Primeiros Escritos, tem mais um trecho que eu quero ler com vocês sobre esse assunto. Primeiros Escritos, página 71. Eu não sei se eu li todo o parágrafo. Ah, não, esse aqui eu já li todo. Eu já li todo esse parágrafo aqui. E eu faço questão, assim, de frisar muito esse assunto, porque tem havido muita confusão e eu fico angustiada de ver, porque muitas pessoas, como está escrito, a gente acabou de ler aqui, muitas pessoas vão se perder, né? Muitas pessoas não vão. Aqui, ó, a chuva serôdia não é algo assim, é, um fenômeno que todos vão ver. Vai ser como no batismo de Jesus. Deus falou do céu, foi a voz de Deus do céu, e poucos ouviram. A chuva serôdia vai ser a mesma coisa. Vai ser um fenômeno, sim, mas não vão ser todos que vão vir. Aqui está dizendo que a pessoa do nosso lado, ali na igreja, vai, de repente, estar recebendo a chuva serôdia, e eu não vou se eu não estiver preparada, eu não vou perceber que a chuva serôdia vai estar sendo derramada sobre o meu irmão ali do lado que está preparado. Isso é terrível, né? A gente deixar de receber essa, essa chuva do Espírito, né? Que vai terminar de nos preparar ali. Deixa eu ver aqui o que eu... Isso não tem texto que ele se passou aqui no chat, né? Se tiver algum comentário aí que eu para ler, que eles podem ler, viu? Eu tenha pulado. Ver que horas são agora? 6:05, a gente tem mais um tempinho aqui. Não tem nenhum comentário aí mais, eu acredito. Bom, então, esse é um assunto muito importante. E o objetivo desse estudo 18, Liberdade para Pensar e Agir, né, que a gente está fazendo agora, é exatamente para nos motivar a examinar por nós mesmos e ensinar nossos filhos a fazerem isso. Porque tem muita coisa sendo pregada por aí que não está escrito, que não condiz com o que está escrito. Então, muito cuidado. Então, a pergunta 5, né? Tem a ver com o que a Cris já falou. A Cris? Acho que foi a Cris. Não, acho que é a Michelle. João entendia a obra de Cristo? A gente viu aqui que ele não entendia totalmente, né? Mas, o que que ele fez? Quando ele recebeu no batismo de Jesus a revelação de que Jesus era o Cordeiro de Deus. Como a Michelle disse, ele foi pesquisar, foi estudar, né? Então, ali no Desejado de Todas as Nações, na página 86, tá, já está aberto aqui, deixa eu colocar para vocês. Quando a gente fizer nossos estudos aqui na terça-feira, tenham sempre aí em mãos o livro, né, ou o aplicativo,
aí aberto, né, no Desejado de Todas as Nações, para acompanhar com a gente, que a gente não costuma projetar os textos do Desejado de Todas as Nações, mas já que está aberto aqui, vou colocar esse texto. Aqui diz, ó, deixa eu ver aqui. Ah, quando, por ocasião do batismo de Jesus, João o designara como Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. A gente tem que tomar cuidado, sim, com novas luzes que às vezes surgem por aí. Mas haverá novas luzes verdadeiras. Sempre, tudo que Deus faz, para tudo que Deus faz, tem uma contrafação do inimigo. Então, o inimigo tem também trazido novas luzes, e a gente precisa tomar cuidado. Mas a gente também tem que tomar cuidado com o nosso preconceito, porque aí, se a gente pensar, não, toda nova luz é heresia, é errada, a gente fecha o coração e não vai perceber a nova luz verdadeira que Deus está tentando revelar para a gente. Então, se João tivesse pensado, não, eu já sei tudo, tá tudo, né? Não tem nenhuma nova luz mais para ser revelada para mim, ele também não teria percebido. Mas ele estava aberto para as novas luzes, né? Que talvez pudesse surgir. Então, no batismo de Jesus, uma nova luz foi projetada, que João não tinha entendido, e ele era profeta sobre a obra do Messias. O espírito do profeta foi dirigido às palavras de Isaías, como um cordeiro. Aí ele lembrou, né, do que estava escrito em Isaías. Olha a importância da gente decorar os versos da Bíblia, né, a gente conhecer bem a palavra de Deus. Porque se acontece uma coisa, o Espírito Santo vai fazer a gente, se a gente ouve alguma coisa, vê alguma coisa, o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar do que a gente já estudou, e aí ele vai ajudar a fazer aquele link, né? Ai, peraí, será que... Nossa, e aí dá aquele, né, insight, assim, cai a ficha, né, digamos. Durante a semana seguinte, João estudou. Então, ali no batismo, caiu a ficha, né? E aí João pensou, eu acho que eu preciso estudar melhor esse assunto. Durante a semana seguinte, então, João estudou com um novo interesse as profecias e os ensinos quanto ao serviço sacrificial. Não distinguia claramente os dois aspectos da obra de Cristo, como a gente viu, né? Já vimos essa parte aqui. Ao ver Cristo entre a multidão de volta do deserto, olha que interessante. João esperou confiantemente que ele desse ao povo um sinal de seu verdadeiro caráter. Então, ele imaginava assim, ele tinha aquela ideia na mente dele. Quando o Messias aparecer, ele vai se pronunciar, vai falar, eu sou o Messias, vai dar algum sinal. Ele tinha confiança de que isso ia acontecer, mas não aconteceu. Aqui fala que ele aguardava quase com impaciência, né? Quase com impaciência. Ouvir o Salvador declarar sua missão. No entanto, nenhuma palavra foi proferida, não foi dado nenhum sinal. Jesus não correspondeu ao anúncio do Batista a seu respeito, não correspondeu à expectativa do profeta, mas misturou-se com os discípulos de João, não dando nenhum testemunho visível de sua obra especial, nem tomando nenhuma providência para se fazer notar. E isso pode acontecer com a gente hoje, né? A gente ficar esperando Deus se revelar de determinada forma e chegar numa situação que Deus fica em silêncio, não fala nada, não confirma, não dá nenhum sinal, e a gente pensa, e agora? Será que o que eu estou pensando, será que é verdade? Será que não é? E aí o que a gente tem que fazer quando isso acontecer? A mesma coisa que João. A lei é o testemunho, não é que está escrito lá em Isaías 8:20? Vá à palavra de Deus, estude de novo, confira, confirme, ore, para Deus confirmar se você está no caminho certo, se você está entendendo aquilo, se é daquela forma, ou se Deus está querendo te dar uma nova luz. De repente, você não estava entendendo direito, eu não estava entendendo direito o que Deus estava tentando dizer, né? Eu sou adventista de berço, né? Sempre estudei, né, a palavra de Deus, e, né? Conheço as doutrinas ali, mas eu sei que eu preciso estar aberta para o que quer que Deus queira me revelar, né? O que diz lá em João 5:39?
examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Esse trecho aqui, se a gente for analisar ali, ó, do jeito que está traduzido, está escrito assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, né? Isso aí é uma frase afirmativa. Então, Jesus estava falando: vocês examinam as escrituras porque vocês julgam que ela tem a vida eterna. E realmente elas testificam de mim. É o que Jesus estava dizendo. Era uma afirmação. Mas, no original, né, eu estava vendo no comentário, também pode ser, tem uma interpretação assim ambígua, né? Também pode, essa frase também pode ser é, estar no imperativo. Examinai as examinem as escrituras, porque elas têm a vida eterna. Então, tanto de uma forma como outra, tá certo. Então, a palavra de Deus nos orienta a examinar as escrituras. Em Atos 17:11, o que diz lá? Que os bereanos examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas que Paulo falava eram de fato assim. Olha que bonito, que exemplo. Não basta a gente ouvir e ir na igreja todo sábado, toda quarta, todo domingo, em todos os eventos e ficar ouvindo o que está sendo falado ali no púlpito. A gente precisa ouvir, voltar para casa, pegar a Bíblia e confirmar. Deixa eu ver se o que eles falaram ali, o que aquele pregador disse ali na internet, está de acordo realmente. É o que os bereanos faziam, eles foram elogiados por isso, né? Acho que é o que a gente deve fazer. Lá no Grande Conflito, na página 597, diz que ignorância não é desculpa para o pecado, para o erro ou para o pecado. Então, João não ficou pensando, né? Não se conformou em não entender muito bem o que estava acontecendo. Ele voltou para casa e estudou até ele entender melhor. Então, ignorância não é desculpa para o pecado. Se a gente persistir na ignorância, se a gente não abrir o está escrito, né, para confirmar, para entender melhor, ficar na ignorância, a gente não vai poder dizer depois, mas eu não sabia. Por que que a gente não sabia a verdade? Mas me enganaram. A gente não precisa ser enganado. A gente não precisa ficar na ignorância. Deus deu toda a luz que a gente precisa. A gente precisa buscar. Olha só. A ignorância não é desculpa para o erro ou pecado, quando há toda oportunidade de conhecer a vontade de Deus. E aí depois, na página 598, aqui, ó, nesse parágrafo, por mais fortes que possam ser nossas convicções, por maior confiança que tenhamos de que o ministro sabe o que é verdade, né, o pregador, por mais que a gente confie naquela pessoa que está pregando ali na internet ou no púlpito, que não seja este o nosso fundamento. A gente não pode depender disso. Mas eu confio nessa pessoa. Mas eu tenho convicção, tenho certeza que essa é a verdade. Não podemos nos basear nisso. Temos um mapa dando todas as indicações do caminho na jornada em direção ao céu e não devemos estar a conjecturar, né, a respeito de coisa alguma. A gente precisa ter certeza por nós mesmos, pesquisarmos, né? Aí no parágrafo 2 aqui, ó, que diz assim, que nós devemos dia a dia estudar a Bíblia, diligentemente, ponderando todo o pensamento e comparando passagem com passagem. Com o auxílio divino, devemos formar nossas opiniões como? Por nós mesmos. Esse é o objetivo desse estudo, liberdade para pensar e agir. Deus nos deu livre-arbítrio, liberdade. Deus valoriza isso. E Ele quer que a gente use essa liberdade para estudarmos por nós mesmos. A gente não precisa depender de ninguém para nos dizer o que é verdade. Claro que a gente pode ouvir sermão, o sermão é importante vídeo, a gente pode ver vídeo, né?
Podemos nos aconselhar, estudar juntos, mas a gente precisa formar nossas opiniões por nós mesmos, visto temos de responder por nós mesmos perante Deus. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos também, a estudarem por si mesmos. As verdades mais claramente reveladas na Escritura Sagrada têm sido envoltas em dúvida. Olha só, preste atenção nesse texto aqui. As verdades mais claramente, coisas que são claras na Escritura, têm sido envoltas em dúvida e trevas. Por quem? Pelos homens doutos. A história se repete, assim como aconteceu no tempo da primeira vinda de Cristo, hoje também está acontecendo. Homens doutos às vezes pegam o que está escrito, que está claro ali, a gente lê e fala, nossa, é verdade. Aí vem um homem douto e fala, não, não é bem assim. Presta atenção. Tem que levar em consideração isso, tal. Olha só, com pretensão de grande sabedoria. Então, às vezes, vem pessoas com títulos, né? Como se só eles tivessem a capacidade para interpretar o que está escrito. E aqui diz que não. Essas pessoas ensinam que as escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparece na linguagem pregada. Então, ó, veja bem, você precisa ver, né, que, assim, na tradução não está bem certo, e começa, né, enrolar um pouco, e aí termina confundindo a nossa cabeça. Está escrito claramente ali, mas aí a gente fica na dúvida. Estes homens são falsos. Aqui, ó. Estes homens são falsos ensinadores. Foi a essa classe que Jesus declarou: errais vós em razão de não saberes as Escrituras nem o poder de Deus. Foi para esses homens doutos que Cristo falou: vocês estão errando, vocês não conhecem, vocês acham que conhecem, mas não conhecem. A linguagem da Bíblia deve ser explicada como? De acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura, a não ser que eu esteja estudando Apocalipse, como a gente está estudando aqui em família, que é um símbolo, aí realmente não dá para entender exatamente como está ali. Agora, não é um livro profético de símbolos, é o que está escrito e ponto final, né? Cristo fez a promessa, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. E aí, aqui nesse parágrafo, olha só. Aqui diz que nós devemos nos empenhar no estudo da Bíblia com aquela confiança. Não nos devemos empenhar no estudo da Bíblia com confiança em nós mesmos, mas como? Com devota dependência de Deus e sincero desejo de saber a sua vontade. Não adianta eu estudar tudo isso aqui que a gente está estudando, achando que eu sei tudo, achando que não tem nada, nenhuma nova luz, de repente, né? E, né? Eu entendo tudo muito bem. Aqui diz que eu tenho que ter o sincero desejo de saber a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus seja diferente da minha. Chegar-se a Deus com espírito humilde e dócil. Humildade, como João Batista fez, Senhor, eu acho que eu não estou entendendo direito. Me mostra. É assim que a gente tem que fazer, né? Para obter o conhecimento, né, verdadeiro. Se a gente não estudar a Bíblia dessa forma, com essa humildade, com essa docilidade, com essa dependência de Deus, com o sincero desejo de conhecer a vontade de Deus, anjos maus vão nos cegar. E a gente vai ficar na mesma situação do povo na primeira vinda de Jesus. A gente não vai perceber. Jesus vai voltar e a gente vai estar perdido, endurecendo-nos o coração para que não sejamos impressionados pela verdade. E o último texto, né, que o nosso tempo já está no finzinho, está no livro Mensagens aos Jovens. Olha só, Mensagens aos Jovens. Então, nossos filhos também precisam entender isso.
Eles precisam aprender a estudar por si mesmos. Claro, ouvir o conselho dos mais velhos, né? Mas mesmo o conselho dos pais, os filhos têm que aprender a comparar com o que está escrito, né? E isso eu já falei para minhas filhas claramente, ó, se alguma vez a mamãe falar alguma coisa que não está de acordo com assim diz o Senhor, siga o assim diz o Senhor. Os jovens devem examinar as escrituras por si mesmos. Não devem achar que é suficiente os mais velhos em experiência descobrirem a verdade, que os mais jovens devem aceitá-la deles como autoridade. Olha aqui. Os judeus pereceram como nação porque foram afastados da verdade bíblica por quem? Quem que afastou o povo da verdade? Os líderes da igreja, os sacerdotes, os anciãos. Às vezes, nós mesmos, os próprios pais, podem desviar os filhos da verdade, por causa dos seus preconceitos, das suas tradições, dos seus achismos, da sua própria vontade. Se eles, se os judeus tivessem dado ouvido às lições de Jesus e examinado as Escrituras como por si mesmos, não teriam perecido. No fim, haverá pessoas que perecerão e se perderão, porque não examinar as escrituras por si mesmos, porque foram enganados pelos líderes, porque foram enganados pelos pais até, né? Então a gente precisa ensinar essa autonomia para os nossos filhos, a examinarem por si mesmos. Ontem à noite eu fui dormir e quando a minha filha mais velha, de 14 anos, costuma levantar às 5 horas da manhã, né? Então ela faz o culto pessoal dela. Depois ela estuda uma outra coisa, né? Um estudo assim, de outro assunto, né? E aí eu já orientei ela. Amanhã a mamãe vai estar na escola do Mestre para Mães, aí você levanta, ela coloca lá o despertador dela, e aí você faz seu culto, e depois você estuda tal coisa. Ela tem um momento de estudo pessoal dela todos os dias. E ela grifa, ela tem estudado, ela está estudando no momento o livro História da Redenção, do Espírito de Profecia, ela estuda o estudo ali da lição da Escola Sabatina, né? E ela vai anotando e muita coisa ela vem e me mostra, olha, mãe, o que eu vi aqui, né? E isso é muito importante, os jovens, as crianças, minha filha pequena também, ontem estava fazendo cultinho, ela já sabe ler, ela estava fazendo cultinho o pessoal dela sozinha. E ela vinha e me mostrava o que ela estava fazendo, né? Então, os nossos filhos precisam ser ensinados a ter essa autonomia, essa liberdade para pensar, para examinar as escrituras por si mesmo, né? Isso é muito importante. A partir de que idade ler as mensagens aos jovens? A Michelle perguntou. Essa foi uma pergunta que eu me fiz alguns anos atrás, porque tinha um grupo de estudo, agora minha filha faz parte desse grupo de estudo, muito bom, inclusive, já faz anos, alguns anos que tem esse grupo de estudo, eles estudam livros do Espírito de Profecia, são só jovens, jovens passando o estudo e jovens, de jovem para jovem, né? E uma amiguinha da minha filha convidou para ela participar, era exatamente o livro Mensagem aos Jovens que eles estavam estudando na época. Minha filha tinha, acho que, 9 anos, 10 anos. E na época eu entendi que ainda não era o momento para ela ler esse livro. Eu já li esse livro. Então a gente precisa ler, conhecer antes, né? O que está escrito ali. Então, devido a alguns assuntos ali que são abordados no livro, que são mais para jovens mesmo, eu achei melhor, no momento, naquela época, ela não participar desse estudo com os amigos, né? E ela entendeu, conversei com ela, né? Ela também achou que não era o momento, mas aí passaram uns 2, 3 anos, uns 2 anos, passou um tempo. E agora ela faz parte desse estudo, e é toda segunda-feira à noite. Ontem a gente estava em viagem aqui, estamos na casa de parentes, mas ontem à noite ela foi, deu o horário lá, 7 horas, ela foi lá, participou, e toda segunda-feira. Ela participa, ela faz questão, ela ama assim, participar desse estudo. E agora eles estão estudando o livro História da Redenção. Eles já estudaram Mensagens aos Jovens, já estudaram Eventos Finais.
agora estão estudando a história da redenção. E ela tem aprendido muito mesmo. E é muito importante isso, né? Nosso tempo acabou, mas toda terça-feira a gente deixa o grupo do WhatsApp aberto. Bom, aí vocês podem tirar dúvidas lá, compartilhar comentários, né, do que vocês estudaram, dúvidas, dicas, tá bom? Tudo relacionado, né, o que a gente tem estudado na Escola Doméstica Camões. Então é isso, pessoal. Esse assunto é muito importante. Espero que vocês estejam estudando individualmente, por si mesmos, como a gente está aprendendo aqui, no seu momento individual aí com Deus, na sua devoção pessoal. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. Como ninguém levantou a mãozinha, se eu vejo a mãozinha levantada, eu dou oportunidade para vocês falarem. Mas como ninguém levantou, eu fui falando. Mas sempre que vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, vocês podem colocar aí no chat ou levantar a mãozinha, tá bom? É muito importante que a participação, a interação de vocês aí também. Espero que vocês estejam aprendendo muito, como eu também estou aprendendo com esse estudo. Que Deus nos ajude a examinar por nós mesmos, né? E a crescer em graça a cada dia, no estudo da palavra do Senhor, né? Então, nessa semana, a gente vai estudar a partir da pergunta 6, né? Qual foi a atitude de André e João? E aí a gente vai começar a ver sobre o chamado dos primeiros discípulos. Tem alguns aspectos, assim, muito interessantes no chamado dos primeiros discípulos que a gente vai estudar essa semana. A gente não tem pressa de terminar os nossos estudos, né? O estudo de cada capítulo, a gente não estuda um capítulo por semana, porque o nosso objetivo é estudar detalhadamente, com bastante atenção, né? Sem pressa mesmo, para a gente entender bem. O objetivo é a gente entender bem o assim do Senhor. Vamos orar então? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Só comentaram que foi tudo muito claro. A Michelle colocou aqui tudo muito claro, que bom. Mas se não tiver claro, a gente explica de novo. Na próxima semana a gente pode esclarecer alguma coisa, de repente, que não ficou muito claro, tá bom? Vamos orar então para terminarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, como é bom estudar a tua palavra. Quantas coisas preciosas temos na tua palavra, quanta luz o Senhor tem nos dado. Somos muito gratas ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos ensinado aqui na Escola do Mestre, no estudo da vida de Cristo, do ministério de Cristo. Nos ajude, Senhor, a não negligenciarmos esse preparo que precisamos fazer hoje, não negligenciarmos o arrependimento, o abandono dos pecados, não negligenciarmos o estudo das Escrituras, o estudo individual, nossa comunhão pessoal, diária com o Senhor. Sabemos que a tua palavra diz que haveria enganos, que Satanás faria de tudo para enganar até mesmo os próprios escolhidos, se possível, os próprios escolhidos. E nós não queremos ser enganados, Senhor. Por isso nós estamos aqui, temos nos reunido aqui a cada terça-feira, temos estudado diligentemente, detalhadamente o está escrito, porque nós não queremos ser enganadas. Nos ajude, Senhor, a não sermos enganadas, nos ajude a ensinar nossos filhos a estudarem, examinarem as escrituras por si mesmos, a pensarem por si mesmos, a terem um relacionamento pessoal com o Senhor, relacionamento íntimo, assim como temos buscado aqui na Escola do Mestre, para nós mesmos também. Nos ajude nesta missão de educar nossos filhos para a eternidade. Que o teu Santo Espírito nos conduza, nos dê entendimento, tire a nossa cegueira, abra os nossos olhos para que possamos perceber tudo o que o Senhor quer nos dizer, para que possamos perceber alguma nova luz que porventura o Senhor queira nos revelar. Permanece conosco, Senhor, neste dia, no restante dessa semana, e nos ajude a estudarmos diligentemente, continuarmos estudando esse estudo e esse assunto, e estarmos aqui novamente na próxima terça-feira, para estudarmos juntos. Muito obrigada, porque o Senhor é muito bom e atende às nossas orações. Em nome de Jesus.
Familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação.